Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cursinho básico de hermenêutica com o pastor Sócrates Penaforte Fadul. Hermenêutica é a arte de interpretar o texto. Da mesma forma que existe a homilética secular e a homilética evangélica, existe também a hermenêutica secular e a hermenêutica evangélica. A palavra hermenêutica é oriunda da palavra grega hermeneuvein, que significa interpretar. Portanto, a hermenêutica é a arte de interpretar textos. Uma das coisas que um jurista mais utiliza para interpretar os textos da lei, e sem dúvida a hermenêutica jurídica, porém, é para que ele possa utilizar muito bem a hermeneuvein, de forma que é preciso observar muito bem. Porém, no caso do pregador, o que ele mais utiliza para interpretar os textos sagrados é a hermenêutica bíblica. Um bom hermeneuta da Bíblia tem tudo para se tornar um bom pregador, o melhor explicador da palavra de Deus. Um bom hermeneuta jurídico consegue, na verdade, interpretar bem o texto legal de um código jurídico. Da mesma forma, um bom hermeneuta bíblico consegue interpretar corretamente o texto da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A hermenêutica bíblica faz parte da teologia exegética, a qual trata da reta inteligência na interpretação das Escrituras Sagradas. Uma das primeiras ciências que o pregador deve conhecer é, certamente, a hermenêutica. Muitas heresias surgem em nossos dias justamente ou exatamente por falta de interpretação correta dos textos sagrados. O bom pregador deve conhecer melhor os princípios e regras de hermenêutica bíblica, porque ele vai precisar trabalhar a palavra, preparando a interpretação para melhor facultar o seu auditório a entender o que ele quer dizer, o direcionamento que a Bíblia está dando para a humanidade, para não ir além do que está escrito na verdade. Então podemos resumir este estudo de hermenêutica em 5 principais pontos que o pregador precisa conhecer na arte de interpretar a Bíblia Sagrada, ou seja, a hermenêutica bíblica, que é a arte de interpretar o texto bíblico. Primeiro, a Bíblia explica ela mesma, ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia. Segundo, não se pode interpretar um texto bíblico de forma isolada. Terceiro, é preciso conhecer as figuras de linguagem do texto sagrado para cada vez mais saber o que é uma hipérbole, o que é uma metáfora, o que é uma parábola, o que é um antropomorfismo, por exemplo, para saber o que é um enigma, para saber o que é uma fábula, para saber o que é uma ironia, para saber o que é uma alegoria, para saber o que é um paradoxo. Como também
Quarto, é preciso aplicar a exegese de forma correta. Exegese estrutural, a exegese gramático-histórica, a exegese teológica, a exegese textual e contextual, a exegese contextual bíblica e contextual histórica. E quinto, é preciso estudar a Bíblia de forma devocional. Portanto, quando tratamos de a Bíblia explica a própria Bíblia, então é preciso entender que não existe interpretação particular da Bíblia Sagrada. Qualquer pregador ou líder religioso que interpretar um texto bíblico sem observar esta regra fundamental pode ser declarado como herege. Por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Pedro deixou esta regra bem clara, dizendo: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ninguém pode criar ou formular uma doutrina em cima de uma interpretação equivocada do texto sagrado. Jamais. Não adianta o homem dizer: eu acho, eu penso, eu afirmo que seja assim. Isso aí não é fundamental. Isso é coisa que não deve acontecer. Ninguém deve achar ou pensar ou afirmar que seja assim. Jamais. Em Provérbios, capítulo 21 e versículo 30, está escrito: o sábio Salomão escreveu que não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. A palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não há nenhuma necessidade de acrescentar, de se acrescentar ou diminuir o texto sagrado, conforme a palavra de Deus determina. Em Apocalipse, capítulo 22, e versículo 18 e 19. Em Provérbios, capítulo 30, e versículos 5 e 6, Salomão ainda escreve: toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. No Salmo 119 e versículo 140, o salmista se expressa dizendo: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Portanto, que o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado. Ponto número 2. Não se pode interpretar um texto bíblico de forma isolada. O primeiro a quebrar esta regra foi o próprio diabo, ao querer induzir Jesus a cometer um erro numa interpretação isolada, porque ele queria fazer com que Jesus tivesse uma interpretação isolada do texto bíblico. Mas esta regra básica da hermenêutica diz o seguinte: texto fora do texto gera pretexto. Porém, Jesus citou o contexto dizendo: não tentareis ou não tentarás o Senhor teu Deus. Porque se você ler de forma isolada, a primeira frase dos versículos bíblicos de Salmo 14, versículo 1, e Salmo 53 e versículo 1, vai pensar que a Bíblia nega a existência de Deus. Entretanto,
ao observar o contexto, você vai perceber que somente um homem louco e corrompido pode negar a existência de Deus. Ninguém pode se utilizar de uma frase isolada da Bíblia para beneficiar ou justificar uma teoria errada. Em 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 2, Paulo diz: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e sim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Logo, no Salmo 119 e versículo 144, o salmista também escreveu dizendo: a justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Precisamos pedir inteligência ao Senhor para interpretar corretamente a sua palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Terceiro, é preciso conhecer as figuras de linguagem do texto sagrado. A Bíblia possui várias figuras de linguagem e diferentes estilos literários que podem ser difíceis de compreender. É preciso observar se o texto pode ser interpretado de forma literal, simbólico ou figurativo. A interpretação é literal quando o texto é direto, claro, objetivo e sem enigmas. Exemplo, nós podemos ter o exemplo de permaneça o amor fraternal de Hebreus capítulo 13 e versículo 1. A interpretação pode ser simbólica quando o texto utiliza um símbolo poético ou profético para expressar uma verdade moral ou espiritual. Exemplo disso, de um texto com simbologia poética é este: porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas, conforme está em Isaías capítulo 55 e versículo 12. Exemplo de um texto com simbologia profética é: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Mateus capítulo 24 e versículo 32. A interpretação pode ser figurativa quando o texto utiliza uma figura do cotidiano para ensinar lições espirituais. Por exemplo, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, conforme João capítulo 10 e versículo 7. Além destas 3 principais formas de interpretação do texto bíblico, é preciso observar as figuras de linguagem gramatical que possui o idioma. Por exemplo, as principais figuras de linguagem gramatical são as seguintes: hipérbole. Hipérbole se dá quando o texto se utiliza de um exagero deliberado para produzir um efeito maior. Exemplo: eu estou com uma fome de leão, ou
o que Jesus disse em Mateus 23, 24, coais um mosquito e engolis um camelo. Isso é uma hipérbole. Metáfora se dá quando no texto sagrado há semelhança entre duas coisas que se aplicam ao mesmo exemplo, a saber, eu sou a videira, vós as varas, conforme João capítulo 15 e versículo 5. Isto é uma metáfora. Parábolas, por exemplo, se dá quando o texto sagrado apresenta uma história baseada no cotidiano das pessoas com o objetivo de ensinar uma verdade moral ou espiritual. Exemplo, a parábola do semeador, a parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos, e assim temos outras parábolas na Bíblia Sagrada. Já o antropomorfismo se dá quando o texto sagrado descreve coisas inanimadas dotadas de características humanas, como por exemplo de antropomorfismo aplicado às coisas inanimadas, nós temos os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas, conforme está em Salmo 98, versículo 8, e o exemplo de antropomorfismo aplicado a Deus é: e o Senhor cheirou o suave cheiro. Gênesis capítulo 8, versículo 21, e arrependeu-se o Senhor. Gênesis capítulo 6 e versículo 6. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, conforme em Isaías capítulo 59 e versículo 1. Então, estes exemplos são exemplos de antropomorfismo. E assim deve o pregador conhecer esta linguagem. Ainda temos o enigma. O enigma, quando é preciso decifrar com base na revelação divina ou relacionado com algo já existente. A linguagem enigmática era muito utilizada pelos sábios orientais, como por exemplo, a rainha de Sabá veio provar Salomão com alguns enigmas. E também Sansão usou um enigma associado a algo já existente, o leão e o mel. Fábula. Quando aparecem seres irracionais e inanimados falando. A fábula é uma lenda ou uma história fictícia. O apóstolo Paulo escreveu que previu uma época em que as pessoas iriam preferir acreditar em fábulas do que na doutrina da verdade. Paulo já havia advertido ao jovem pregador Timóteo, dizendo: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. A mesma advertência Paulo deu a Timóteo, a Tito, dizendo, não dando ouvidos às fábulas judaicas. Hoje em dia, o que tem de pregadores pregando fábulas judaicas no púlpito não é brincadeira. E nós estamos somando com esta palavra, com este cuidado, e nós estamos refutando essa possibilidade através das explicações aqui ministradas. Ironia, quando a expressão revelada
ou revela o contrário do que se está passando ou sentindo. Exemplo, o rei Acabe quase abrigou suas ideias, obrigando Micaías a profetizar o que ele gostaria de ouvir acerca da guerra contra a Síria em Ramote-Gileade. Então, o profeta lhe respondeu que, de forma irônica, sabe e serás. Aliás, é preciso compreender que tu vais subir e serás próspero, porque o Senhor o entregará na mão do rei. Até aí ele está criando uma ironia nesse texto de 1 Reis, capítulo 22 e versículo 15. A alegoria acontece quando o pensamento do texto apresenta um objetivo para dar ideia a outro. O apóstolo Paulo utilizou uma linguagem alegórica para ensinar a diferença entre a lei e a graça, dizendo o que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, e na alegoria de Paulo, Agar representava a lei dada no Monte Sinai, a qual deixa o homem ainda debaixo da escravidão. Porém, sua representação é a graça, a qual deixa o homem livre de todas as situações pecaminosas. Paulo bem explicou, é apenas uma alegoria. Paradoxo, quando uma coisa parece contrária ao que é comum, mas acaba tendo uma relação exata, como por exemplo em Mateus capítulo 16 e versículo 6, Jesus disse aos seus discípulos, e Jesus disse-lhes, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Isso aqui é algo que parece contrário ao que é comum, porém há uma relação em comum nesta advertência de Jesus, pois o fermento dos fariseus e dos saduceus são suas doutrinas corrompidas e de conteúdo alterado, ou seja, Jesus não está condenando o uso do fermento comum, mas sim o fermento da maldade, da malícia e da hipocrisia daquele povo. Quarto ponto, é preciso aplicar a exegese de forma correta. A palavra exegese vem do grego ekegomai, que significa arranco do texto. A exegese é a aplicação das próprias regras estabelecida pela hermenêutica, assim como a prudência é a aplicação prática da sabedoria, a exegese é a aplicação prática da hermenêutica. É a prática da hermenêutica sagrada que busca a real interpretação dos textos que formam o Antigo e o Novo Testamento, valendo-se do conhecimento das línguas originais, a saber, o hebraico, o aramaico e o grego, na confrontação dos diversos textos bíblicos e das técnicas aplicadas na linguística e na filosofia. A exegese é o estudo rigoroso de um texto a partir de regras e conceitos metódicos que vamos usar metodologias pelos quais se busca algo a alcançar o melhor, sendo daquilo que está escrito no texto bem aprofundado. Quando aplicado ao estudo da Bíblia, especificamente, denominamos de exegese bíblica
A exegese apresenta 5 principais bases de interpretação do texto sagrado. Número 1, exegese estrutural, que é a doutrina que sustenta o significado do texto bíblico, além do processo de composição e das intenções do autor. Neste método é levado em conta as estruturas e padrões do pensamento humano. Deve-se conhecer a etimologia das palavras, o desenvolvimento histórico de seu significado e o seu uso pelo autor sagrado do texto bíblico em análise ou a ser analisado. A exegese gramático-histórica. Essa exegese gramático-histórica já é o princípio de interpretação bíblica que leva em conta apenas a síntese e o contexto histórico do qual foi composta a palavra de Deus. O intérprete deve conhecer os princípios gramaticais da língua na qual o texto foi escrito, a fim de interpretá-lo do modo correto como foi escrito, tendo as análises léxicas, morfológicas e sintáticas do texto sido bem feitas. É preciso partir para análise de contextos e história a fim de que se tenha uma boa compreensão do texto e de seu significado primeiro, e com os passos anteriores bem dados, o intérprete tem a condição de extrair a teologia do texto, bem como sua aplicação às necessidades pessoais dele em primeiro lugar e as dos ouvintes. O que o texto tem com a minha vida, tem que saber temos que saber o que o texto tem a ver com a minha vida, ou que o texto ou com os grandes desafios atuais. Então, tudo isso é preciso ser analisado nesta exegese da gramática histórica. A exegese teológica essa exegese teológica já é o princípio de interpretação bíblica que toma por parâmetro as doutrinas sistematizadas pelos doutores da igreja. Nesse caso, a Bíblia é submetida à doutrina, mas como nem sempre se encontra isenta de interpretações particulares e tradições meramente humanas, corre-se o risco de se valorizar mais a forma que o conteúdo. O correto é submeter a teologia dogmática dos doutrinadores cristãos ao crivo da infalibilidade da palavra de Deus e não o contrário. Em direito, se recorre muito às opiniões dos doutrinadores jurídicos para uma melhor interpretação dos textos legais. Na teologia, a opinião dos eminentes mestres e doutores bíblicos também é muito importante, porém, suas linhas de interpretação não são infalíveis. Temos que ter cuidado. A Bíblia é a sua própria intérprete, diz a primeira regra da hermenêutica. A Bíblia deve ser o próprio recurso primordial para entender ela mesma. Uma interpretação particular que entra em choque com o ensino total da Bíblia deve ser totalmente rechaçada e rejeitada. Uma interpretação submetida ao ponto de vista central da Bíblia
é a maneira mais correta de expor aos ouvintes a palavra de Deus. Exegese textual e contextual. Já essa exegese textual e contextual é o princípio de interpretação em que o texto bíblico é focalizado como um todo e o significado depende do contexto para uma correta compreensão. O contexto é o que vem antes e depois do texto. Segundo esta corrente de interpretação, é preciso manter em mente a inclinação do pensamento de todo o texto sagrado para se obter uma visão real do que o texto está realmente querendo dizer. Há textos na Bíblia cujo conteúdo já exprime o pensamento central da teologia cristocêntrica. Exegese contextual bíblica e contextual histórico. Já esta parte da exegese, que é exegese contextual bíblica e exegese contextual histórica, já é o princípio de interpretação em que o contexto bíblico realiza-se na própria Bíblia. O contexto histórico leva em consideração a época em que o autor escreveu. Em alguns casos, a própria Bíblia oferece o contexto histórico, mas noutros é preciso recorrer a livros que abordem questões culturais e históricas. Portanto, a exegese é a aplicação dos princípios e regras estabelecidos pela hermenêutica. Estas regras técnicas de interpretação são importantes, entretanto, é preciso buscar o auxílio do Espírito Santo que prescruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, para uma interpretação mais correta do texto sagrado, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 10 e 11. E quinto, é preciso estudar a Bíblia de forma devocional. O cristão precisa estudar as Escrituras de forma devocional, dedicando-se à oração e pedindo a orientação do Espírito Santo para uma compreensão melhor do texto sagrado. No Salmo 119 e versículo 97, o salmista disse: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. A melhor maneira de se entender um livro é conversando com seu autor. Deus é o autor da Bíblia, Jesus é o seu tema central e o Espírito Santo é o inspirador dos escritores sagrados. O próprio Senhor Jesus Cristo prometeu que poderíamos contar com o auxílio do Espírito da verdade no entendimento da sua palavra. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora outorgado. E assim sendo, conhecendo as regras de interpretação correta do texto sagrado, o obreiro pode se apresentar diante de Deus aprovado, não tendo do que se envergonhar
manejando bem a palavra da verdade, pois o nosso Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros no Novo Testamento, de um Novo Testamento, na verdade, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Prossigamos conhecendo a Deus, nos aprofundando na palavra, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Toma posse, profeta, toma posse, ministro da palavra, e utiliza a hermenêutica para melhor servir no reino de Deus, em nome de Jesus. Amém.